Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe aqui para vocês uma dica de um jogo que eu fiz com a minha turma essa semana, tá? Minha turma de maternal, mas vocês, como sempre falo em todos os vídeos, podem usar a criatividade e adaptar para a idade e série correspondente da sala de vocês, tá? O jogo se chama o Jogo das Frutinhas, tá? As árvores das frutinhas ou frutinhas, enfim, você pode dar o nome que você quiser. Para fazê-lo, eu utilizei rolinhos de papel higiênico. Eu aproveitei que tinha comprado papel higiênico preto, eu adorei esse rolo preto. Falei, vamos fazer uma árvore de caule preto. E aí, levei para a escola para fazer EVA, tá? E bolinhas, que aí as crianças vão trabalhar com um jogo simbólico para ilustrarem se são uvinhas, laranjas, maçã, morango, enfim, o que elas quiserem, tá? O objetivo desse jogo é trazer para a sala de aula um pouquinho de matemática. O que eu percebo? Nós, professores, principalmente da educação infantil, às vezes nos preocupamos muito mais com a alfabetização, conhecimento da letra inicial do nome, com o nome, com o conhecimento das vogais e assim por diante, o alfabeto e tudo mais. E eu percebo que a matemática ela é feita, mas ela é deixada um pouquinho de lado. E como eu fui uma criança que teve dificuldade na infância em matemática, eu acredito que se tivesse trabalhado um pouco mais de matemática comigo na infância, talvez eu não teria tanta dificuldade para resolver problemas, apesar de ser interpretação, mas em partes de contagem e tudo mais. E assim como todas as disciplinas são importantes, a matemática também não deixa de ser uma e que a gente deve sim inserir na educação infantil de forma adequada à faixa etária da sua turma. O jogo que eu fiz então é o jogo das frutinhas e eu já falei o que eu utilizei para fazê-lo e foi super bacana. E eu vou mostrar depois para vocês. Eu trouxe os cadernos das crianças para mostrar, não tem nome, tá? Porque não vai identificar nenhum tipo de criança aqui, mas eu vou mostrar para vocês como dá para você ter uma avaliação qualitativa e também uma avaliação sobre o conteúdo que você aplicou para sua turma utilizando apenas um joguinho desse. Então o procedimento é o seguinte, a gente mostrava a professora como eram poucas árvores, mostrava a árvorezinha e as crianças tinham que falar quantas frutas tinham na árvore e qual fruta que era, que cor que era e tudo mais. Depois todas elas puderam manusear essas árvores, tá? Segurar na mão, passar de um para o outro, já trabalhando esperar a sua vez e tudo mais. Depois dessa roda, dessa dinâmica de jogo, o que nós fizemos? Eu distribuí as árvores nas mesas. Na minha sala são 2 mesas grupais, então tem grupinhos, né, nessas mesas. E coloquei as árvores aleatórias. E as crianças tiveram a opção, né, de escolher qual elas queriam desenhar e quantos frutos teriam na árvore. Para complementar o desenho, como que eu fiz? Eu pedi para que eles fizessem a base, né, de tudo, do desenho, porque a criança precisa saber que as coisas não surgem do nada, as coisas surgem de uma base, tá? É importante salientar isso para o desenvolvimento cognitivo integral dessa criança. Então, eles fizeram de tinta aqui essa parte de baixo, que é a graminha no caso, aqui o caule e a copa da árvore que a criança podia fazer da cor que queria, tá? Isso aqui se chama desenho estruturado. Então, eu dei um pedaço e eles fizeram o restante dele. Eu vou aproximar mais a câmera para que vocês possam ver os detalhes do desenho, tá? Então, olha só. Aqui tem um desenho e eu fui perguntando para as crianças, tá? Quantas frutas tinha. Então, de 1 em 1, eu chamava na minha mesa. Quantas frutas você desenhou? Mostre-me para mim. Então, a criança ia contando e eu anotava aqui do lado. Então, no caso dessa criança, ela colocou 5, tá? 5 frutas, só que percebam que aqui ela desenhou fora da árvore. Eu vou explicar por quê daqui a pouquinho, tá bom? E eu coloquei contagem mediada oral. Por que contagem mediada oral? Esse barulho é barulho do meu portão. Porque o que acontece? Ela precisou de uma mediação de um adulto, do professor no caso, para poder fazer essa contagem, tá?
Eu vou dividir esse vídeo em duas partes para que vocês possam entender um pouquinho melhor, porque já deu 5 minutos, tá bom? Já vou passar para a segunda parte e vou explicar como que foi feita a avaliação qualitativa dessa atividade.